Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema bem específico: decisões da Justiça do Trabalho sobre agentes de portaria. Vamos a processos reais, lá do TRT da 10ª Região. O objetivo aqui é, sabe, destrinchar os pontos-chave e as nuances da lei que aparecem nessas disputas. Ter uma visão clara dos direitos, deveres, ok. Vamos desembrulhar isso. Isso. E o interessante, né, é que essas decisões mostram bem os desafios comuns. Como a justiça interpreta a lei em temas como jornada, condições de trabalho, até essa linha tênue entre funções. A gente vai focar no que foi provado, no que pesou na decisão. Legal. Vamos começar com um clássico: a confusão entre agente de portaria e vigilante. Muita gente entra na justiça pedindo o mesmo salário, né? E o adicional de periculosidade. Exato, pede equiparação e adicional. Mas nem sempre conseguem, certo? Não mesmo. Teve um caso que a gente viu que foi negado, o motivo faltou prova, sabe? Prova de que o agente fazia realmente as tarefas típicas do vigilante. Aquela vigilância mais ostensiva, abordagem direta. Ah, entendi. O nome do cargo em si não define tudo. O que vale é o que se prova que a pessoa fazia no dia a dia. Então, tipo, fazer uma ronda dentro de um condomínio ou hotel, como num outro caso que vimos, isso por si só não vira vigilância. Geralmente não. Para ter o adicional de periculosidade, o artigo 193 da CLT fala em exposição permanente a risco acentuado, violência física, esse tipo de coisa. Certo. E para ser vigilante mesmo, tem lei específica, né? A 7.102 exige curso, às vezes porte de arma, é outra categoria com outras exigências. Faz sentido. E falando em tarefas, isso leva para a jornada de trabalho, aquela escala 12 por 36. Super comum, né? Muito comum. E a reforma trabalhista de 2017, ela mexeu bastante nisso, né? Mexeu. O artigo 59A da CLT, depois da reforma, ele diz que quem trabalha 12 por 36 já tem os domingos e feriados compensados no salário mensal. Ah, então simplificou. Acabou aquela história de pagar em dobro. Teve um caso que discutiu isso, né? Sim, teve. Em tese, simplificou o pagamento de feriados e DSRs. Mas, atenção, Hum. não é que nunca mais vai ter hora extra na 12 por 36. O que os tribunais têm dito, e tem jurisprudência sobre isso, é que se o empregado faz hora extra com frequência, Tipo passar das 12 horas do turno direto. isso, ou se na semana ultrapassa o limite, aí esse regime 12 por 36 pode ser invalidado, sabe? A empresa teria que pagar como extra tudo que passar da 8ª diária ou 44 semanal. Entendi. E a prova disso? Controle de ponto. Fundamental. Se os controles são considerados válidos e mostram o pagamento de eventuais extras, fica difícil para o empregado provar algo diferente. Vimos isso num dos casos também. E as condições de trabalho em si? Apareceu gente pedindo adicional de insalubridade por limpar banheiro, recolher lixo. Isso é comum para porteiro. Olha, acontece. E o resultado depende muito do detalhe. Num caso, a insalubridade foi concedida. Por quê? A perícia viu que era banheiro de uso coletivo, tipo de grande circulação, sabe? E o lixo era comparável ao lixo urbano com risco biológico. Mas em outro caso foi negado. O lixo era mais de escritório, papel, copo descartável e a pessoa usava luvas. Aí entra a súmula 448 do TST, que faz essa diferença, né? Limpeza de escritório ou residência é uma coisa, lixo urbano ou de banheiro de grande circulação é outra. Nossa, a perícia é chave, então. Totalmente. E fora a insalubridade, teve pedido de dano moral por várias coisas, né? Vi um caso que deu dano moral por falta de cadeira. Sim, falta de condições mínimas de trabalho, né? Nesse mesmo caso, a restrição para usar banheiro ou beber água não foi provada direito, aí não deu. E acusações? Teve um caso de acusação de furto por um terceiro, mas a empresa não teve culpa. Exato. E outro de assédio moral que também não ficou provado. O que fica disso tudo? É que, para dano moral, a prova tem que ser muito clara, muito concreta. Não basta só alegar. Até uma demissão por justa causa, mesmo que seja revertida depois, não gera dano moral automaticamente. Tem que provar a ofensa à dignidade mesmo. Falando em fim de contrato, também da briga. Vimos justa causa por suposta embriaguez no trabalho. Sim, e aí o ônus da prova é todo da empresa e tem que ser uma prova forte. E do outro lado, o empregado pendendo rescisão indireta. Tipo uma justa causa no patrão, por perseguição, mas que não conseguiu provar.
Isso. A rescisão indireta também exige prova de falta grave do empregador. E teve até alegação de abandono de emprego pela empresa. Muita coisa. E a responsabilidade do condomínio ou da empresa que contrata o serviço de portaria? A responsabilidade subsidiária. Importante. Se a empresa terceirizada não paga o que deve, o tomador do serviço, o cliente final, pode ter que pagar. Isso está na súmula 331 do TST. Apareceu em vários casos, né? Vários. Para empresas privadas, basta a terceirizada não pagar, o tomador já pode ser responsabilizado. E um detalhe sobre a rescisão. O desconto no acerto final não pode ser maior que um salário do empregado, segundo a CLT. Isso também apareceu. Então, resumindo, o que tudo isso significa? Fica bem claro, né? A importância de definir bem as funções do contrato, o impacto da reforma trabalhista nas jornadas, que simplificou umas coisas, mas não todas, e principalmente o peso da prova. Documento, perícia, testemunha, tudo conta muito. Exatamente. E que existem critérios bem definidos, embora às vezes sutis, para dizer se houve desvio de função, se o ambiente era insalubre ou se cabe dano moral. Parece simples, a função de porteiro, mas olha a complexidade que surge na injustiça. É verdade. Por isso, gerenciar bem os contratos, as jornadas, as condições, é fundamental para evitar esses litígios todos. Fica aqui uma reflexão, então. Pensando nessa variedade de tarefas que um porteiro pode acabar fazendo no dia a dia, e como às vezes é difícil provar exatamente o que aconteceu, como será que a justiça consegue equilibrar isso? Garantir o que é justo para o trabalhador e para a empresa, especialmente quando essa linha entre as funções é tão cinzenta.